Fluminense consegue uma vitória em que ele pula da 9ª para a 5ª colocação, mas, na verdade, o Fluminense teve, depois que fez o segundo gol, quase que 60 minutos para fazer o terceiro e assumir o 4º lugar, ultrapassando o Vasco no saldo de gols. Em 60 minutos, o Fluminense até criou algumas chances, mas não soube concluir. Parecia, muitas vezes, que os jogadores não estavam alertados para o regulamento, achando que a vitória já era importante, mas parecia que não sabia que mais um golzinho o Fluminense entrava no G4. E queria que você, então, analisasse o início do jogo, que o Fluminense fez logo 2 gols no primeiro tempo, e depois essa luta para fazer o terceiro gol, que daria essa colocação, a 4ª no G4, e que acabou não saindo, mano. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. A gente sai feliz com a vitória, porque era um resultado que nos aproximava aí dos 4 que vão passar, mas a gente sai meio feliz com outra parte, porque pensa que criou oportunidades suficientes para fazer. Já criou no primeiro tempo, na minha opinião. Depois do 1-0, já teve 3 oportunidades de ouro para fazer o segundo, foi fazer no final, mas podia ter feito antes e no segundo tempo também podia ter feito, né? O que parece não é, eles sabiam o regulamento. Tá? E já insistimos no intervalo sobre isso, né? Então é assim, às vezes falta alguma coisa que ainda falta na equipe. Penso que exageramos um pouco na retenção de bola, até sofremos algumas faltas bem violentas, porque demos a chance da marcação chegar mais dura, né? Escolhemos errado o último passe, a finalização final, a escolha final, chutamos no travessão, o goleiro fez uma defesa bonita. Cano perdeu um gol, né? Que a bola veio boa para chutar, subiu um pouquinho. Assim, a gente teve lá para fazer, quis fazer, mas só conseguiu fazer 2-0, por isso que a gente sai meio feliz. Boa noite já, né, mano? Cauã Tinoco, do Jornada KTO 1902. Hoje a gente viu um time marcando com uma pressão muito grande, né? Uma pressão muito alta, o time do Nova Iguaçu, e conseguindo transformar isso em chances de gol. Eu acho que isso deve ter funcionado, uma estratégia bem clara do Fluminense hoje. Eu queria te perguntar se essa ideia de jogo e de marcação tem um pouquinho a ver com a dificuldade que o time mostrou em jogos anteriores de criar com a bola no pé. Se você coloca um time pensando nisso e se a ideia e estratégia era também relacionada a isso. Se roubar bolas mais próximas do gol contra times que se fecham um pouquinho mais facilita nessa criação de jogadas e se isso era uma coisa já pensada relacionada à dificuldade que o time vinha apresentando. Obrigado. Não foi pensado em relação à dificuldade da equipe. A gente já fez isso contra o Flamengo, enquanto teve perna, fôlego para fazer, porque a gente tinha jogado 72 horas antes, menos 72 horas antes. Enquanto funcionou bem, fizemos recuperação de bola na frente também, hoje fizemos novamente. Tivemos a felicidade de marcar na primeira bola do jogo, quase. O Nova Iguaçu tem uma equipe que trabalha bem a bola desde trás. Tem um treinador que já está há bastante tempo. Tem uma equipe que consegue manter já grupo, né, de ano para ano, e se a gente não marcar forte, se não marcar alto, eles tocam bem a bola, constroem o jogo e chegam lá para te incomodar. Até chegar algumas vezes na bola longa, quando nos atraíram para essa marcação mais alta, e com bola descoberta a gente cometeu uns 2 ou 3 erros de posicionamento no primeiro tempo, principalmente corrigidos no intervalo, que não voltaram a acontecer da bola longa. Mas todo time hoje no mundo quer marcar alto, né? Porque todos os times melhoraram a construção de jogo. Todos, sem exceção, né? Em todos os países. Então, se você deixar eles saírem folgados, geralmente você vai ter problema. Então, a tentativa é inibir, tirar da zona de conforto a construção dos adversários, para recuperar a bola o mais alto possível. Mas você sabe que não se consegue fazer isso em 90 minutos. E acho que hoje a gente teve grandes oportunidades com bola trabalhada,
primeiro tempo, principalmente, mais qualificado pelo lado esquerdo. Chegamos muitas vezes com triangulação boa. Canóbio, Fuentes, Arias, que se aproximou aí. Acho que dali para frente é que nós precisamos melhorar um pouquinho. Boa noite, mano. Gustavo Garcia, GE. Globo. Mano, até pegando carona na sua resposta, assim, eu achei que o Fluminense hoje fez bastante um jogo de aproximação no ataque, conseguiu trocar bem as posições, e ele não vinha fazendo tanto isso. Você acha que foi uma evolução? Como foi esse trabalho? Foi um pedido seu para que os jogadores trocassem mais de posição, fizessem essa aproximação? E, se possível, só comentar como que está a busca do Fluminense por um meio. Olha, a gente mudou bastante da equipe que terminou o ano passado, né? Quando nós chegamos aqui, estávamos fazendo uma conta rápida esses dias, o Fluminense perdeu 50 milhões de euros. Mais ou menos. Então saíram jogadores importantes. Saiu o André, depois saiu o Alexander, depois saiu, né? E semana passada terminamos o jogo contra o Flamengo com uma defesa totalmente diferente que a defesa que terminou ano passado. Mais Hércules, mais Canóbio. Então isso faz com que leve um certo tempo para a gente trabalhar as questões finais da equipe, que é triangular, aproximar. Eu não quero que a equipe fique engessada com os jogadores no mesmo lugar, porque é muito difícil você construir isso se os jogadores não conseguirem fazer isso. Mas eles têm que começar a ganhar uma naturalidade para fazer. A semana foi uma semana inteira, então tivemos a oportunidade de voltar a trabalhar coisas importantes, que são essas, né? Senão você trabalha só as básicas. E acho que o resultado já foi um resultado positivo, sim. E acho que é daí para frente a gente continuar a melhorar para construir jogadas num número grande que seja o suficiente para a gente, mesmo perdendo alguns gols, fazer e construir as vitórias em jogos importantes e mais parelhos, como teremos pela frente. A gente trabalha sempre, não é fácil trabalhar para completar elenco, para trazer jogadores. O Fluminense tem um nível alto, e o nível alto que o Fluminense tem custa caríssimo no mercado. Vocês estão acompanhando hoje os números onde foram parar. Então a gente tem que ter critério, tem que tentar achar o jogador por característica, que é mais importante às vezes do que o nível do momento, né? Porque é o que se olha, né? Você compara, quer ver o momento e acha, esse tá bom. Então, mas muitos jogadores chegaram no Fluminense e chegaram numa condição de serem construídos, de serem não tão conhecidos, e hoje são grandes jogadores que estão aí. Então o caminho que a gente está escolhendo é por característica, para que eles possam somar com os jogadores que estejam aí. Boa noite, mano. Leandro Quintela, Resenha Tricolor 1902. Mano, embora o Arias tenha atuado bem pelo meio, né, é notório que pelos lados, sobretudo direito, ele vai melhor. Ao mesmo passo, Canóbio e Riquelme não trocaram muito de lado. Assim. No fim do jogo, no fim do primeiro tempo até trocaram um pouquinho, mas não foi a constante. Talvez pelas características do Riquelme. Dito isso, você vê a possibilidade do Riquelme trocar com o Arias durante o jogo, atuando mais pela meia central, como já inclusive aconteceu na base? Pode. Essa troca é mais coerente do que trocar com o Canóbio de lado. Porque ao estar pelo lado esquerdo e ser da perna certa, você tem que ter força para ir ao fundo, né? E ele não tem essa valência ainda. É um jogador que está vindo aí, tem idade de sub-17. Então eles todos estão passando por um processo, vai demorar um pouco para ter essa força. Hoje ele recebeu uma bola muito boa quando estava pelo lado esquerdo e visivelmente não teve coragem de enfrentar e ir ao fundo. Por quê? Porque sabe que ainda falta, na comparação com um jogador mais maduro, mais forte, essa valência para ele. Então por isso que joga do lado de lá, porque tem o campo e a habilidade faz o que a força não faz. Mas por dentro ele tem essa valência para estar aí. A gente ainda está avançando em algumas coisas importantes em termos de entendimento, de posicionamento. Acho que é possível sim jogar por dentro e áreas por fora. Boa noite, mano, tudo bem? Parabéns pela vitória. Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. Eu gostaria que você falasse desse forte calor e assim, extrair isso do time, com esse forte calor, que você fez a substituição do Hércules, né, e do Riquelme pelo Lima e pelo Bernal. Se foi por cansaço mesmo ou se foi alguma coisa tática? Obrigado.
Olha, é terrível jogar com esse calor. Infelizmente, todos os estados quase estão passando por isso, né? A gente, num jogo de 4 horas, a primeira parte do jogo, a gente teve que saber levar bem. Trabalhamos isso com os jogadores em termos de conscientização, para quando ir fazer um ataque forte, mas sabendo que não ia toda hora, que tinha que dosar isso um pouco. Acho que a equipe foi bem, porque trabalhou mais curta a bola, não trabalhou passes tão longos, e isso a manteve mais inteira. Hércules já estava um pouco desgastado e fez sinal para a gente, então saiu um pouquinho do intervalo com essa condição. Riquelme vomitou aí na beirada do campo quando estava voltando, e eu até fiquei na dúvida de levá-lo ou não, né? E ele quis. É sempre muito difícil você tirar um jogador que diz que está bem. Eu estava quase propenso a não colocar de volta para protegê-lo. Então foi isso que aconteceu em relação aos dois, né? Questão do Cano, eu também acho que o Cano estava já meio exaurido, né? Ajudou muito no processo de retomada de bola na frente, citada pelo teu colega. E aí coloquei um jogador de velocidade, porque eles estavam arriscando mais, estavam perdendo de 2-0, nós tínhamos espaço para atacar com um jogador de velocidade, talvez ficaria um pouquinho melhor. É isso. Boa noite, mano. Boa noite, mano. Aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Na última rodada você vai encarar o Bangu, que já está rebaixado para a Série A2, ainda não venceu nenhuma partida no Carioca. Você falou de um terceiro gol que foi buscado hoje, é uma oportunidade de ampliar o saldo de gols. E o Fluminense, pelo horário do jogo, vai entrar em campo sabendo os resultados que aconteceram e sabendo o que precisa. Como trabalhar isso nos jogadores durante a semana? Vai ter uma semana livre pela frente para conseguir o resultado no próximo domingo, sabendo do que vai precisar. Obrigado. Bom, esse é sempre uma faca de dois lados, né? Pode aumentar a pressão, dependendo quando entrarmos em campo, sabendo que precisamos fazer isso ou aquilo. O adversário não vai dar o mesmo espaço de campo que o Nova Iguaçu nos deu. Espaço porque tentou jogar, tem qualidade para jogar, então também te dá alguns espaços. Provavelmente vai estar com a linha mais baixa, então temos que ter calma, vamos ter que ter outras soluções. E aí, em cima disso que a gente vai trabalhar a semana. Temos que esquecer todo o lado, fazer bem a nossa parte. Temos uma semana inteira para fazê-lo. E vamos fazer para que os jogadores estejam inteiros, fortes, para a gente fazer um grande jogo e construir, primeiro, uma vitória. Sempre pela ordem. Depois, se conseguirmos a vitória, tentar estender um placar que talvez seja necessário. Mano, a última aqui, fora a Carioca, tá? Sobre Copa do Brasil. Obrigado, João. Obrigado também, mano. A gente está fazendo uma matéria já projetando a Copa do Brasil. Eu sei que vocês só vão estrear na outra semana, né, daqui a 15 dias, depois do jogo contra o Bangu. E é o seguinte, você é campeão 3 vezes na Copa do Brasil, 2 com o Cruzeiro e 1 com o Corinthians. O que significa a Copa do Brasil para você? Os torneios de mata-mata sempre são bastante atraentes, porque você não precisa nem sequer trabalhar com motivação do teu grupo. O objetivo está sempre na tua frente, né? A centímetros do nariz. Então, tá ali, ou você fica ou você vai, né? E sempre foi muito difícil. Eu acho um torneio super gostoso de jogar, né? Mas também muito perigoso. Você tem que respeitar todo mundo, não subestimar ninguém. Primeiro que eu joguei, acho que foi com o 15 de novembro de Campo Bom. Faz tempo, 2004. Fomos terceiro colocado na Copa do Brasil, que foi um feito extraordinário, né? Eliminamos equipes grandes, como o Vasco, por exemplo, aqui em São Januário, 3-0. A equipe era boa, e dessa guardo uma frase maravilhosa que eu ouvi em Campos dos Goitacazes. Ganhamos do americano em Campos. Sabe que isso é um fato raríssimo, principalmente na época, né? E o nosso time jogava todo de amarelo. E lá em Campos, o banco ficava no fundo do gramado, né? O banco de reservas.
Aí tá passando um torcedor empurrando uma bicicleta assim bem juntinho à cerca e falou assim: não acredito, o americano perdeu pro time do Correio. Guardei, achei maravilhosa a frase.